Boa tarde a todos. Vamos começar o encontro de hoje com a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. A lição que veio para nós hoje é 91, migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Está registrado em Mateus, no capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos, sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Então, com essa mensagem tão linda de Emmanuel, mostrando que mesmo pouquinho que a gente consiga fazer ainda de bem é muito perante o Cristo e tem muita força contra o mal. Que sejamos sempre instrumentos do Divino Mestre Jesus, levando sua palavra, levando o bem em nossos corações. Que tenhamos aqui um momento agradável de estudo com a nossa irmã Márcia. Agradecemos ela por estar aqui e pedimos aos amigos espirituais que a iluminem, para que ela possa passar para nós todos o que precisamos ouvir. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Até a própria imagem que a gente tinha, né, que o catolicismo traz para a gente do Pai, né, sentadinho lá na nuvem, né, isso não há mais para a gente esse antropomorfismo para a gente, né, porque isso é fazer trazer para o humano que não é concebível, né. Então a gente já sabe que o Pai não é
gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, né? Essa lei do progresso, da evolução constante em tudo que o Pai cria, né? E claro que o mestre trabalha o tempo todo, inclusive o mestre não está distante de nós, né? Nós temos aquela sensação de que o mestre é essa figura divina, né? E não, realmente é um ser, um espírito puro, né? Guia dessa humanidade, todos nós, mas ele é constante. Ele está junto de nós. Ele vela por todos nós, por toda esta humanidade, por este planeta. E a vontade dele é, sem dúvida nenhuma, a vontade do Pai. Não há divisão porque ele é esse instrumento mensageiro de Deus, né, junto a nós, para que a gente possa crescer, evoluir. Né? Ele é esse guia amoroso que nos levará até a perfeição. Porque essa é a vontade do Pai, que é a vontade do Mestre. Ele não está distante. Basta que a gente se aproxime o tempo todo do Mestre, né? Para que a gente possa sentir a sua presença, o seu amparo sempre constante. Né? Então não há para nós, né, a doutrina é bem clara, não há para nós esse repouso no plano espiritual. O trabalho está em tudo. Né? Então, para a gente iniciar, quando fala das ocupações e missões dos espíritos, a gente já deu esse início para a gente poder saber, né, entender. Então, isso está nos itens 558 do Livro dos Espíritos, capítulo 10, livro 2, tá? E vai até 584. É bastante coisa, mas a gente vai poder sintetizar um pouquinho nessa tarde, tá? A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, referente a ocupações e missões dos espíritos, é a seguinte: os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Resposta dos espíritos: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. E aí a gente já falou aqui dos mensageiros de Deus ligados, dos ministros diretos. O mestre é um deles. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como sobre a terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, aqui na primeira pergunta, ele já vem trazer no geral, né, falando dos espíritos no geral, e quando ele faz essa pergunta do pessoal, né, todos os espíritos superiores, espíritos que já trazem esse amor, né, essa bondade para trazer, eles não têm um interesse pessoal, né? Eles trabalham com caridade o tempo todo. Então a visão deles é sempre para o próximo, né? É sempre visando o melhor do outro. Então eles trabalham universalmente para o Pai, exatamente buscando auxiliar a todos nós, a todas as humanidades, não somente a nossa humanidade, mas a tantas humanidades juntos. É claro. Então eles são esses ministros que trabalham para todos, no universal. Né? E é igual a nós aqui? É igual a nós aqui? Estamos na matéria com as nossas ocupações? Não tem como. Porque nós aqui já temos um corpo físico, que o que causa para nós um corpo físico? Principalmente pesado do jeito que o nosso é. O que traz para a gente? Um cansaço. É natural, porque o corpo físico nos limita, né? O fato de já estarmos, o nosso espírito, num corpo físico, a gente já, num mundo em que nós temos uma atmosfera já muito difícil, em que a gente respira, né, com muita dificuldade, olha, tudo isso, né, um mundo de provações, então tudo isso traz fadiga, traz esse cansaço que nós aqui estamos ligados ao mundo. Tá claro? Então, não há essa necessidade que nós temos aqui quando estamos no mundo encarnados no mundo material. Tá claro? Então, vamos avançar.
resposta dos espíritos: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? E aí ele saiu, então, de uma pergunta geral, né, principalmente visando os espíritos superiores, né, e traz para nós. E os espíritos imperfeitos, não? É a questão. Nós não temos utilidade, não temos tarefas a desempenhar. Todos nós temos. E os espíritos são claros aqui, né? Todos nós, sejam eles espíritos superiores, ou seja, espíritos já com bondade, com entendimento e com sabedoria, já trabalhando com mais intensidade no trabalho do bem, guiando, né, todos, como também aqueles, nós, por exemplo, estamos nessa condição ainda de espíritos imperfeitos na nossa luta, no nosso caminhar evolutivo, né, mas também temos tarefas a cumprir, também temos deveres a cumprir. Olha só, eu coloco os deveres. Por quê? Porque pelo fato de aqui estarmos num mundo material, né, principalmente num mundo de provas e expiações, em que temos ainda os nossos débitos, temos os resgates a vivenciar, nós temos os deveres que nos servem nesse mundo em que nós estamos. Então, todos nós podemos e devemos exercer esses deveres, né, da melhor forma possível, auxiliando, sendo úteis, nos tornando úteis aonde nós estivermos. Tá claro? Então, a gente já entende isso. Vamos avançar mais um pouquinho. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Resposta dos espíritos: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não adquirem senão com sacrifício. Então, o que ele quer dizer, que Kardec fez a pergunta, né, há sempre aqueles que vêm somente para um tipo de classe, para um trabalho específico, somente naquilo, né? Isso que ele pergunta aqui, né? E na realidade os espíritos são claros dizendo que não. Claro que se ele vem numa encarnação, né, para trabalhar, se aperfeiçoar numa tarefa, numa aptidão que ele traz, né, num trabalho específico, ele assim vai desempenhar nessa encarnação. Mas não significa que em todas as outras encarnações ele vai permanecer nesse local, nesse mesmo trabalho, nessa mesma tarefa. Não. Por quê? Porque assim nós somente aprenderíamos aquele ofício, né? Aquele trabalho. E na realidade nós temos que estarmos vivenciando tudo. Para que a gente possa um dia alcançar a perfeição, nós necessitamos aprender tudo, né? Trabalharmos, experienciarmos tudo, todos os trabalhos, todas as funções, né? Para que a gente tenha as experiências que vão nos tornar melhores a cada atividade que a gente realiza, a cada ofício que a gente realiza, trabalho que a gente realiza. Então a gente vai cada vez mais acumulando experiência, acumulando as vivências necessárias que a gente necessita para a nossa caminhada. Tá claro? Enquanto a gente se aperfeiçoa cada vez mais num ofício, numa atividade, né, que a gente vai aproveitando e vai cada vez mais tendo aquela aptidão, claro que a gente vai se tornando uma coisa inata em nós. Tá claro? A gente já vem com aquilo muito concreto na gente, porque a gente já conquistou muito, a gente já experienciou muito daquilo, né? E a gente experienciou por amor, porque a gente sabe que todos os trabalhos, os ofícios, eles são materiais, oportunidades aqui, na nossa encarnação. Mas não vamos levar o status disso para o plano espiritual.
é médico aqui, ele está tendo essa oportunidade de exercer esse trabalho, essa função aqui, porque ele traz, claro, na sua programação, né, encarnatória, ele traz essa possibilidade e esse conhecimento para que exercer o que deve exercer e passar pelas experiências que deve. Mas quando ele retornar no plano espiritual, ele vai levar o título de médico? Vai? Não, ele não vai levar o título de médico. Ele vai levar o quê? A experiência, tudo aquilo, a bagagem que ele assimilou, que ele fez, que ele realizou, que ele trabalhou. Ele vai levar o conhecimento. E, com certeza, em outras encarnações, ele vai aproveitar esse conhecimento, mas que vai estar nele, porque nada se perde, né? São experiências que permanecem em nós, né? Mas ele vai vivenciar outras tarefas, né? Ele vai ser útil em outras tarefas, em outros trabalhos. Tá claro? Aí Kardec tem uma nota que explica assim: da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. É o que nós estamos falando aqui, né? Ele só vai conseguir muita experiência naquela arte, cada vez mais vivenciando, se esforçando, buscando conhecimento e as experiências necessárias para se aperfeiçoar, né? Cada vez mais naquela arte, naquele ofício. Tá? Próxima pergunta. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? Bom, aqui a gente já falou que não há essa possibilidade, né? E aí a resposta dos espíritos são bem clara, né? Que quererias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Bem bom. Isso aí já é bem claro para a gente. A próxima pergunta. As ocupações dos espíritos são incessantes? Essa é uma pergunta interessante que Kardec fez para os espíritos. Se nós já sabemos que é trabalho constante, tudo continua no plano espiritual, né? Tudo continua. Né? Lá nós temos todas as atividades que aqui tem. Nós temos de lá que é de lá para cá, né? Não é daqui para lá, né? É de lá que vem tudo, né? Todas essas organizações, tudo que é voltado para o bem da humanidade, né? Para o nosso bem, para a evolução, para o crescimento de todos nós, seja material e moral, né? E espiritual para nós, é a espiritualidade que traz isso, né? Através de cada um de nós. Seja qual for o ofício, o trabalho que a gente realize, mas se a gente tem, olha como é que isso é que é importante, né? Não é no trabalho em si, no ofício em si, que é o mais importante, como a gente viu aqui, mas é como que você realiza esse ofício aqui, o amor que você coloca nisso que você realiza, seja qual for, seja o menor setor, a menor atividade que nós achamos que é insignificante e que não é, porque nada é insignificante para o Pai. Tudo tem sua utilidade. Tudo. Todos os animais minúsculos, tudo, seja um micro ou um coro ou um macro que existe no universo, trabalha e tem utilidade. Trabalha na obra do Pai. Tudo. Tudo tem uma finalidade, sempre uma finalidade maior, né? Do bem, sempre, da evolução, tá claro? Então, tudo aqui tem essa utilidade. E aqui ele diz, como tudo continua, que está falando aqui, é incessante isso? Isso é incessante? Incessante, sim, claro, porque é contínuo o tempo todo, não para. Claro, se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento.
pensamento, um cessar do pensamento, ainda que a gente queira parar, a gente consegue parar de pensar? Não dá. Não há essa possibilidade. Então é constante. Nós emitimos constantemente nossas ideias, nossos pensamentos, aquilo que a gente traz na gente, de pensamento, de emoção, de sentimento, que a gente. Então é isso que move, o nosso pensamento. Então o nosso pensamento é contínuo. Então é incessante, porque no plano espiritual, ainda que nós encontremos lá atividades mais materiais, o que ocorre, nós vamos ainda encontrar em planos aqui próximos, por exemplo, nosso lar. Nosso lar de outra vista, a Luísa que traz nas suas obras a vida no plano espiritual, ele é muito claro trazendo para nós tudo isso. O nosso lar, que é o primeiro livro, ele traz claramente as atividades que são próximas aqui, na zona umbralina, próximas à crosta terrestre, das atividades mais materiais que ocorrem lá, sim. Todo o trabalho de atendimento às pessoas, aqueles que chegam nos hospitais, o varrer, o limpar, o tratar. Olha só, tudo isso que é muito nosso aqui, do nosso material, lá também tem e continua. Claro que não, isso diferencia das esferas elevadas, em que é isso que Kardec diz aqui, que os espíritos passam para a gente, que nas esferas mais elevadas o trabalho é mais limitador, porque é pelo pensamento constante. O pensamento elevado, ele constrói o tempo todo. Pensamento elevado, pensamento somente no bem, somente nas atividades do bem, pelo próximo, ele é construtivo o tempo todo, ele somente constrói, está claro? Então ele é útil o tempo todo, tá? E aí por isso que ele fala isso aqui, que ele explica. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens, que a gente estava falando aqui. Aqui nós temos as ocupações puramente materiais. Aqueles deveres que nós temos aqui, com a sociedade, com a família, nos trabalhos mesmo, da nossa profissão, tudo isso é aqui, ao estarmos material, ao estarmos encarnados. Essa atividade mesma é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Então, todo aquele que se coloca para realizar um trabalho com essa vontade de realizá-lo com amor, ele sempre vai realizar com esse prazer, com essa alegria de ser útil, de auxiliar o tempo todo, de pelo menos um pouquinho conseguir ser útil, não somente para o seu próprio crescimento, de experiência, de vivência, mas também para o outro, para aquele que está junto da gente, que compartilha conosco a nossa existência. Então, temos que ter esse cuidado de estarmos sempre sendo úteis, o pouquinho que seja, aonde a gente estiver. Aí, uma outra perguntinha, traz aqui. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Resposta dos espíritos, a Kardec. Os espíritos vulgares, como dizem, sim, estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes muito ativa, segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. E aqui ele diz isso, a gente lembra mais daquela outra perguntinha em que vemos, se não me engano, em 409, que traz que os espíritos influenciam mais do que a gente imagina, com certeza. Não é
sintonias com o plano espiritual? Né? É pelo pensamento, que a gente pensa, que a gente sente, né? Então, o tempo todo nós somos rodeados por esses espíritos somente que estão no plano espiritual, são os desencarnados, mas continuam lá, porque a vida continua, como a gente está vendo aqui, tudo lá incessante, não para. Então, vamos encontrar espíritos no plano espiritual em trabalho contínuo, mas vamos também, infelizmente, encontrar espíritos que ainda se encontram, né, perdidos, incertos, também no plano espiritual, mais ligados às questões nossas aqui do que ao próprio avançar espiritual. Então, esses que ele fala, espíritos vulgares, são esses que estão muito próximos de nós. Eles não conseguiram ainda se desvencilhar daqui, né, da vida que tiveram, né, da matéria que tiveram, dos bens que tiveram. A gente encontra espíritos ainda em situações muito difíceis, que estão presos ainda aqui, né? Seja presos de uma forma negativa mesmo, apegados, ou presos por terem que ter deixado aqui seus espíritos, né? Aqueles que amam e que ainda se encontram aqui nessa dificuldade, né? Ainda presos aqui um pouquinho junto a nós. Então esses sim ficam junto a nós, né? Mas se nós estivermos com o nosso pensamento, buscando o equilíbrio do nosso pensamento o tempo todo, orando mais, estudando mais, buscando o Evangelho, né? Esses irmãos que vão estar próximos de nós, eles também vão buscar coisas boas, vão nos auxiliar em realizar as nossas atividades melhor, né? Nos auxiliar em alguma coisa. Aqueles espíritos familiares que estão junto a nós, aqueles bons espíritos, amigos espirituais que nos auxiliam, eles estão junto a nós, nos auxiliando. Então eles acabam se melhorando também, porque se nós estamos buscando a nossa melhora, nós também vamos auxiliando aqueles que estão ao nosso lado. Sejam eles encarnados, que estão na nossa caminhada evolutiva aqui no mundo, ou no plano espiritual. É um auxílio mútuo, está claro? Mas também tem aqueles irmãos que vão excitar as nossas paixões, que ele diz aqui. Eles podem também, conforme a nossa sintonia, né, também buscarem nos atrapalhar, ou né, causar perturbação na nossa mente, no nosso pensamento, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, né, a gente vai, muitas das vezes, por caminhos que não são os caminhos corretos, né, que a gente sabe. Aquilo que a gente traz na gente, né? Que não é muito difícil ainda. Está claro? Então, aqui ele fala que existem sim. Notinha de Kardec. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade, é o que nós estamos falando aqui. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não o fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Nós falamos aqui agora isso, né? Então, os espíritos superiores têm que se ater somente àquilo que tem uma finalidade útil, né? Que vão poder nos auxiliar efetivamente na nossa caminhada evolutiva. Eles não se atêm aos detalhes nossos aqui, que somente nós é que temos que resolver, é que temos que vivenciar. Está claro? Pelo nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa inteligência e a gente vai utilizando esses recursos que nós trazemos para trilhar ou não certos caminhos, né? Certas atividades, trabalhos que a gente tem a desempenhar. Né? Outra perguntinha. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Uma pergunta interessante. Estado errante se encontra no plano espiritual, na erraticidade, ou seja, ainda ali aprendendo no plano espiritual, mas ainda ligados aqui nas suas encarnações. A
apenas se encontram, a palavra errante, não pelo erro, mas sim pelo fato de estarem ali também temporariamente para uma nova encarnação, tá? Então eles vão aprendem, passam, né? Lá continuam, tem todas as atividades que a gente tem, que a gente falou aqui, né? Então eles aguardam uma nova encarnação. Então, eles têm missões a cumprir tanto como errantes no plano espiritual, tá? Ou no estado de encarnação, ou seja, nós aqui. Resposta dos espíritos. Eles podem tê-las em um e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, aqui ele diz claro que a gente pode ser útil, tanto aqui, encarnados, na nossa atividade, como a gente já falou, claro, devemos ser úteis, né? Mas também no plano espiritual, podemos ser um e outro. Eu trouxe aqui um exemplo. Porque realmente nos traz, assim, é um exemplo belíssimo, tá? Que nos traz efetivamente como que a gente pode ser útil tanto aqui encarnado como no plano espiritual. É muito interessante. Isso é na Revista Espírita, tá? De 1860, Revista Espírita são aqueles periódicos, né, que Kardec escrevia, né, trazia e colocava as cartas das pessoas que mandavam para eles, histórias que ele recebia e também as mensagens do plano espiritual dos espíritos superiores, né? Então é tudo condensado na Revista Espírita, tá? São 12 revistas espíritas. E tem histórias muito bonitas de várias pessoas anônimas que ele não conhecia, mas recebia as cartas dessas pessoas falando das experiências que estavam tendo, experiências de ligação com o plano espiritual, que eles não entendiam e mandavam cartas para Kardec para que ele respondesse. Principalmente dentro pelo Espiritismo, né, que traz tudo isso para a gente, que nos esclarece tanto. E ele conseguia escrever, né, essas pessoas e explicar, tranquilizá-las, né, se entenderem o que acontecia. Né? E nós temos então um relato de Maria da Greda. É o relato de uma irmã que diz assim: um dia, tendo um senhor, ela tinha, para a gente, só para importar um pouquinho, que é grandinho, mas só para importar, para a gente já dar um início, Maria da Greda, muito religiosa, e ela tinha uma ligação com o plano espiritual através das orações muito grande. O seu espírito já trazia, né, uma espiritualidade muito grande. Então, o fato dela orar, quando ela orava com louvor, orava com muita fé, com muita ligação mesmo com o plano espiritual, ela entrava em êxtase. E a gente vê isso também no Livro dos Espíritos. Kardec traz muito claramente isso, né? O êxtase, a dupla vista, ou seja, a mediunidade, o contato dela com o plano espiritual através da mediunidade. O que é o êxtase? O êxtase é um completo desprendimento do seu perispírito, ou seja, espírito e perispírito, né? Que nós somos, lembrando que a gente é espírito e perispírito num corpo físico, tá claro? A gente já sabe disso, né? Então, quando a gente se ora com muito fervor, com muito amor e muita fé, a gente tem essa possibilidade, uns mais do que outros, e no caso da Maria da Greda era muito grande o desprendimento dela, né? Em que ela se desprendia de tal forma que ela tinha contato com o plano espiritual. Então ela tinha as visões, isso propicia visões, propicia uma interação com os espíritos no plano espiritual. Tá claro? Então aqui diz: um dia, tendo o Senhor arrebatado em êxtase, o Senhor é o católico, né? Essa noção que ela tinha, que ela trazia do católico, né? Do catolicismo. O Senhor arrebatado em êxtase, no momento em que orava instantemente pela salvação daquelas almas
através de outros irmãos, né, ao redor dela, ela soube de uns irmãos de índios que no Novo México estavam passando por momentos muito difíceis, né, em completo isolamento, né, porque eles viviam entre eles, as pessoas tinham receio, não se misturavam, né, eles não tinham nenhum conhecimento, eles viviam em situações muito difíceis e ela então se commoveu e num momento desse ela lembrou dessas almas que no caso são esses nossos irmãos, esses índios. Maria da Greda, de repente, sentiu-se transportada para uma dessas regiões longínquas e desconhecidas, sem saber como. Então encontrou-se num clima que não era de Castela, que ela é espanhola, e se sentiu sob os raios de um sol mais ardente que de luz longa. Ante ela estavam homens de uma raça que jamais tinha encontrado, e Deus lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. Então, quando ele fala que Deus queria que ela fizesse isso, na realidade são os espíritos superiores, né, que ali estavam auxiliando ela nesse propósito. Que lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. A estática de Agreda obedecia à ordem, pregava a esses índios em sua língua espanhola e eles entendiam como se ela lhes falasse em sua língua natural. Vamos lembrar dela. Ela está em Castela, na Espanha. Ela se sentiu num outro local, numa outra região, no Novo México, junto a esses irmãos, esses índios. E ela pregava a estes índios. Seguiam-se conversações em grande número. Voltando do êxtase, esta santa criatura se achava no mesmo lugar em que estava no começo do arrebatamento. Vocês estão conseguindo entender? Então a gente vai chegar. Não foi uma só vez que Maria da Greda desempenhou esse maravilhoso papel de missionária e de apóstolo junto aos habitantes do Novo México. O primeiro êxtase do gênero ocorreu em 1622, século XVII. Mas foi seguido de mais de 500 êxtases do mesmo gênero, durante cerca de 8 anos. Maria da Greda encontrava-se continuamente nessa mesma região para continuar o seu apostolado. Parecia-lhe que o número dos conversos tinha aumentado prodigiosamente e que uma nação inteira, com o rei à frente, estava resolvida a abraçar a fé em Jesus Cristo. Isso é uma ocupação? Ela teve uma ocupação? Teve. De que forma? Pela mediunidade. Ou seja, ela num êxtase, ou seja, num adormecimento, vamos colocar assim, um completo desprendimento, ela foi a uma região, que é essa região do Novo México. Olha só a utilidade desse espírito, como ela foi útil para o plano espiritual. Ela foi útil, tanto encarnada quanto no plano espiritual. Ela estava sendo útil. Ela teve uma ocupação junto a esses índios, ou seja, ela conseguiu com seu perispírito se mostrar, se apresentar aos índios naquela outra região, que isso se chama fenômeno de bicorporeidade, não a mediunidade. Eu li isso passando. Sim, sim.
Mas o que ela realizou em 8 anos foi um trabalho, uma atividade, uma ocupação, uma missão junto a esses índios. Olha a utilidade desse espírito, olha o exemplo dela em se colocar efetivamente com tanto amor para ser útil a esses irmãos. Então, olha o que ela realizou por 8 anos. E depois, vem finalizar aqui, para a gente não avançar muito, porque a história é maior, mas logo depois, em que terminaram os 8 anos, em que ela efetivamente doutrinou, vamos colocar assim, ela passou tanto conhecimento para esses índios que estavam precisando, estavam sozinhos, sem nenhuma amparo. Depois que ela terminou essa ocupação, essa missão dela, né? Ela, nesse desprendimento, num desses desprendimentos, já no final da sua missão, ela encontra irmãos franciscanos que conseguiram chegar até esses índios, que eles não sabiam, desconheciam desses índios, mas eles conseguiram chegar pela peregrinação que eles estavam realizando, esses índios, né? E esses índios falaram para eles que eles sim recebiam uma visita constantemente, todo dia, de uma irmã que trazia para eles todo o ensinamento. E os franciscanos não acreditavam, porque naquela região não tinha ninguém ali, estavam sozinhos, isolados há anos. E depois, então, eles constataram que foram até a Castela e foram verificar a veracidade do que acontecia. Se realmente, que irmã é essa que se enganava? E eles conseguiram encontrar a Maria da Greda. E a Maria da Greda foi muito, aquela humildade, né? Ela dizia que ela simplesmente ia, que ela nem sabia como acontecia isso, era tão espontâneo, era tão espontâneo mesmo, claro para ela isso, né? Com o plano espiritual, que ela não tinha nem conhecido como se realizava, mas ela realizava, e ela realizou. Né? Então, isso é um exemplo muito claro para nós do quanto, com tanta boa vontade, que a gente pode buscar dentro da gente, o quanto a gente pode auxiliar, o quanto a gente pode ser útil de alguma forma. Seja pela mediunidade ou não, a gente sempre pode ser útil. Né? Eu trouxe vários outros exemplos, né, para a gente terminar. Tem um outro exemplo que é muito bonito, isso está registrado em Crônicas de Além Túmulo, livro pelo irmão X, que traz, a gente estava falando aqui de médico, né, ele traz um médico desencarnado, até não diz o nome dele, né, ele é do Rio de Janeiro, inclusive, isso que ocorreu, né, mas ele já no plano espiritual, ele fala aqui, ele traz aqui dos encontros que ele tem no plano espiritual junto com outros irmãos desencarnados, que ele vem falando aqui, né? E a conversação, nessa altura, quando o doutor, um dos mais caridosos facultativos do Rio, recentemente desencarnado, ele fala, ele explica, é pena que venhamos a compreender tão tarde o Espiritismo, reconhecendo a sua lógica e grandeza moral só depois do nosso regresso de novo. Então ele vem dizer aqui já nos alertando do quanto podemos ser úteis, né? Do quanto não devemos estar adiando, né, esse processo nosso de elevação de crescimento espiritual, para que a gente possa aproveitar essa encarnação que nós estamos. Né? Aí ele vem falar aqui, né? Eu mesmo, nos meus tempos de clínica no Rio de Janeiro, fui testemunha de casos extraordinários, desenrolados sob as minhas vistas. Todavia, fui também presa do comodismo e do preconceito. E o doutor C, como se mergulhasse os olhos no abismo das coisas que passaram, continuou pausadamente. Aí ele vai contar uma história, uma experiência que ele vivenciou. Eu já me encontrava por residência na praia de Botafogo, quando lavrou na cidade um surto epidêmico
aliás, com mínima repercussão, comparado à epidemia de após a guerra. E como sempre contava, entre aqueles que recorriam à minha atividade profissional, diversos amigos pobres dos morros, e particularmente da prainha, foi sem surpresa que, numa noite fria e nevoenta, abri a porta para receber a visita de uma garota de seus 10 anos, humilde e descalça, que vinha trêmula e acanhada solicitar os meus serviços. Doutor, dizia ela, a mamãe está muito mal e só o Senhor pode salvá-la. Quer fazer a caridade de vir comigo? Impressionaram-me a sua graça infantil e o estranho fulgor dos olhos, bem como o sorriso melancólico que lhe brincava na boca dele. Considerei tudo quanto esperava a minha atenção urgente e procurei convencê-la da impossibilidade de a seguir, prometendo atendê-la no dia imediato. Todavia, a minha pequena interlocutora exclamou com os olhos rasos d'água: "Oh, doutor, não nos abandone. Ninguém, a não ser a proteção de Deus, vela por nós neste mundo. Se o Senhor não nos quiser auxiliar, a mamãe estará perdida e ela não pode morrer agora. Venha, o Senhor não teve também uma mãe que foi útil de sua vida?" A última frase dessa menina tocou fundo no meu coração. E lembrei-me dos tempos longínquos em que minha mãe embalava os sonhos da minha existência, comprando-me com o suor da sua pobreza honesta, os alfarrábios e o pão. Eu devia auxiliar aquela pequena, fosse onde fosse. A medicina era o meu sacerdócio e dentro da noite chuvosa que amortalhava todas as coisas, como se o céu invisível chorasse sobre as trevas do mundo, o táxi rolava conosco, como fantasma barulhento, atravessando as ruas alagadas e desertas. Aquela menina, triste e silenciosa, tinha os olhos brilhantes, perdidos no vácuo. Seu corpo magrinho recostava-se inteiramente nas almofadas, enquanto os pés minúsculos se escondiam nas franjas do tapete. Lembrando as suas frases significativas, quis reatar o fio do nosso diálogo. Há muito tempo que sua mãe se acha doente? Não, senhor. Primeiro fui eu. Enquanto estive mal, tanto a mamãe cuidou de mim que até caí cansada e enferma também. O que sente a sua mãe? Muita febre. As noites são passadas sem dormir. Às vezes grito para os vizinhos, mas parece que não me ouvem, pois estamos sempre as duas isoladas. Costumamos chorar muito com esse abandono, mas diz a mamãe que a gente precisa sofrer, entregando a Deus o coração. E como soube você onde moro? Foi a visita de um homem que eu não conhecia. Chegou devagarzinho à nossa porta, chamando-me à rua, dizendo-se amigo que o Senhor muito estima e ensinando-me a sua casa. Prometeu que o Senhor me atenderia, porque também havia tido uma mãe boa e carinhosa. Nosso diálogo foi interrompido. A pequena enigmática mandou parar o carro, apontou o local de sua residência, estendendo a mão descarnada e miúda, e, com poucos passos, batíamos à porta modesta de uma choupana miserável. Espere, doutor, disse ela, eu lhe abrirei a porta passando pelos fundos. E, já inquieta, desembaraçada, desapareceu das minhas vistas. Uma taramela deslizou com cuidado no meio da noite, que abre o casebre, e entrei no casebre. Uma lamparina bruxuleante humilde que iluminava a saleta com seu clarão pálido deixava ver no catre limpo um corpo de mulher,
desfigurado e disforme. Seu rosto, sulcado de lágrimas, era o atestado vivo das mais cruéis privações e dificuldades. Niobe estava ali, petrificada na sua dor. Todos os martírios se concentravam naquele pardieiro abandonado. As minhas primeiras perguntas respondiam com uma voz suave e débil. Não, doutor, não tente arrancar minha alma desesperada das garras da morte. Nunca precisei tanto como agora deixar para sempre o calabouço da vida. E prosseguia delirando. Nada me resta, deixe-me morrer. Sobrepus, porém, minha voz às suas lamentações e exclamei com energia: minha senhora, vou tomar todas as providências que o seu caso está exigindo. Hoje mesmo cessará esse desenparo. Urge reanimar-se. Resta-lhe muita coisa nesse mundo. Resta-lhe essa filha afetuosa que espera o seu carinho de mãe extremosa. Minha filha? Retrucou aquela criatura, meio mulher, meio cadáver, enquanto duas grossas lágrimas feriram o fundo das suas faces enrubescidas. Minha filha está morta desde anteontem. Olhe, doutor, ali no quarto, e não procure devolver a saúde a quem tanto necessita muito. Então, espantado, passei ao apartamento contíguo. O corpo de cera daquela criança misteriosa que me chamara nas sombras da noite, ali estava envolvido em panos pobres e claros. Seu rosto imóvel, de boneca magrinha, era um retrato da privação e da fome. Os grandes olhos fulgurantes estavam agora fechados, e na boca miúda pairava o mesmo sorriso suave das almas resignadas e tristes. Eu deslizara nas avenidas com uma sombra dos mortos, e, cobrindo melancolicamente o painel das suas lembranças, o nosso amigo terminou. Decorridos tantos anos, ainda ouço a voz do fantasma pequenino e gracioso, e, na luta da vida, muita vez me ocorreu seu conselho suave que me ensinou a sofrer, entregando a Deus o coração. Que exemplo de ocupação! Que exemplo de utilidade! Porque é para isso que nós estamos, para sermos outros, para auxiliarmos os nossos irmãos, estejamos aonde estivermos e estejam eles aonde estiverem. Esses são exemplos para todos nós do caminho que devemos seguir. Porque, claro que são espíritos já de uma envergadura moral muito grande, mas são exemplos. São exemplos de ocupações, missões, e que nas nossas tarefas pequeninas que temos, mas temos essas tarefas, e temos missões que cada um de nós está aqui com uma missão. Possamos lembrar sempre desses exemplos, para que a gente possa, um pouquinho que seja nas nossas atividades, sermos úteis aos nossos irmãos. Aprendendo a amar e a servir. Porque isso é o serviço que nos compatibiliza, que nos engrandecerá, seja qual for a ocupação, a profissão que tivermos. Seja qual for. E para a gente finalizar ainda, para sairmos daqui fortalecidos nessa vontade da gente ser útil, e que, principalmente
mancha pela humildade, pelo nosso caminhar com mais simplicidade, com mais amor dentro de nós, com mais desprendimento dentro de nós, para que a gente possa realizar tanta coisa boa que podemos realizar. Tanta coisa boa que podemos realizar. Tem uma história que é muito simples, que é uma história que eu não sei se muitos conhecem, mas acredito que aqui na Casa muitos já têm ouvido essa história. E é uma história até de um autor desconhecido, mas que já foi registrado até numa revista Momento Espírita, porque é de uma beleza tão grande que a gente tira um ensinamento muito bonito disso. Cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Todo dia. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que fazia, pois havia objetos de valor na igreja. Venho pesar, respondeu o velho. Sim, aquele velho era humilde, sim. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou Zé, vim visitar você. Todo dia ao meio-dia. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. Na enfermaria, passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres, e naquele ambiente onde antes só se ouviam lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos. Um dia, a freira responsável pela enfermaria aproximou-se do Zé e comentou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. O pobre enfermo respondeu prontamente: é verdade, irmã. Estou sempre muito alegre. E digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. Aquele velho era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou-lhe. Bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: pois, irmã, eu sou Jesus, vim te visitar. Essa mensagem, só para a gente finalizar, também mostra uma ocupação, né, desse nosso irmãozinho. Olha aí os espíritos superiores, dimensões, mas os espíritos inferiores também, né? Os imperfeitos, né? Como nós. E aí buscamos esse nosso irmãozinho velhinho, né? Com certeza sem nenhuma instrução simples, que adentra a igreja e todo dia naquele horário. Olha a perseverança de um espírito que pode
pode não ter instrução, mas que se coloca com perseverança e humildade, todo dia naquele mesmo horário. Olha só, olha, não é uma disciplina de ocupação de trabalho? A gente constrói as coisas como? De uma hora para outra? O que é uma construção? É uma construção diária, todos os dias. É algo perseverante, diário, que cabe a nós trilharmos, construirmos. Isso é a construção legítima dentro da gente. E esses exemplos todos são de construção benéfica. Espíritos que realizam, buscando todos os dias serem úteis, terem suas ocupações, suas tarefas. Seja, aqui trouxemos 3 histórias diferentes, né? Mas o mesmo propósito, a mesma finalidade última. Já passamos do horário, capaz do Divino Mestre possa desenvolver, que saiamos fortalecidos, né? Em tudo isso. Mais e bem para todos nós. Graças a Deus. Então, agradecendo, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, foi um estudo bem bacana, que a gente se possa aproveitar as oportunidades, ainda que pareçam pequenas, de sermos úteis na nossa caminhada. Agradecendo o Senhor mais uma vez por esse encontro e pedimos que possamos regressar em paz para os nossos lares. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Eu vou dar só 2 recadinhos. 3. Olha, domingo agora, do dia 25